Tá bom. É isso, pessoal. Segunda-feira, 14 de julho de 2025. É noite de aula, acabou Copa do Mundo da FIFA. Agora o único campeão são os estudantes. Nós temos aí a presença da nossa Isabela, Virgínia. Quem mais tem aí da seleção de gestores? A Amanda está aqui com a gente também. Amanda Hesketh. Tem mais alguém? Não. Gente, eu vou deixar a Amanda ficar aqui com a gente, porque ela está ajudando. Mas a Amanda é daquele povo lá de química, entendeu? Alemã. Se ela não se comportar, a gente fuzila ela e o GL e o pessoal de química na primeira chance que a gente tiver, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, é uma aula simples. Eu estou aproveitando porque grava e ajuda todo mundo, tá bom? Botou lá também no grupo de segundo exame? Do segundo exame eu vou colocar. Bota lá que eles estão esperando. Pessoal, eu quero dizer a vocês que vale a pena estudar Pedro I. Pedro I, ele foi um governo muito ruim. Ele é considerado o pior governo da nossa história. E olha que teve gente que tentou ser pior. Dutra, Jânio, só para não chegar nos atuais, Collor. Mas, historicamente, esse governo é considerado o nosso pior governo. Claro que você tem direito à sua opinião. Eu entendo. Vai botando aí quem você acha que foi o pior presidente. Mas o nosso Pedro I, ele é horrível. Ele é horrível. Porque ele é um dos que mais tempo governou o Brasil. Ele ficou 9 anos, de 22 a 31. Mas ele é um abestado, um excomungado. É muita tragédia, muita coisa ruim que vai acontecer nesse governo. Então, eu achei que valia a pena, porque aí depois, para o UERJ, a gente fica na regência, no Pedro II, que tem a ver com o livro Senhora, segundo EQ, e tudo vale para discursivo, entendeu? Então, eu estou aproveitando para dar um gás na teoria. Tudo bem? É uma viagem. Primeiro reinado no Brasil, 22 a 31. O que vocês preferem? Que eu dê uma geral, uma revisãozinha rápida sobre os tópicos? Ou preferem ir direto para os exercícios para serem massacrados? Aqui você escolhe. Vai no chat. Você quer um pouquinho de teoria, uma revisãozinha? Ou quer ser massacrado logo nos exercícios? Ah, parece que estão ficando espertos, né? Valeu, Gabriela, entendi. Então vamos lá, pessoal, é bem rápido, não vai dar muito trabalho. Ou cai é uma coisa ou outra, cara. Exercício vai ter de qualquer jeito. Não tem como não ter exercício. Exercício é tudo de bom. E a gente separou exercícios sobre a aula e só sobre a Constituição. Ou seja, é bom ter a revisão para você não ser massacrado. Então vamos lá. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa comigo, eu perdi. Vambora. Vambora, vambora. Vamos lá. Pessoal, esse é o slide da aula. Esse feioso aí é o Pedro I. Mas vamos dar uma contextualizada. Muda o primeiro slide. Nossa meta hoje aqui é chegar a 50. É um presente para a tia Virgínia, tá bom? Bom, primeiro a gente vai fazer uma... tá correndo demais, Isabela. Ainda tá na lua de mel, né? Meu Deus. Socorro, apaixonada.
E eu aqui te Sem esperando. querer. Ai, 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 ai. Daqui a pouco vai ter a Isabelinha. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março e abril. E abril vai nascer Isabelinha ou Renãozinho. Mas vamos lá. Pessoal, vamos começar pela revisão de independência. Antes da aula, então. A independência do Brasil não foi nossa. A nossa independência foi portuguesa, com certeza. Por quê? Porque quem lidera a nossa independência é Dom Pedro. A nossa independência, ela tem a ver com a vinda da família real, em 1808, que abriu os portos. E tem a ver com a elevação do Brasil a Reino Unido, em 1815. Então, na verdade, o Brasil deixa de ser colônia em 1808, com a abertura dos portos em termos econômicos, e deixa de ser colônia em 1815, com a elevação ao Reino Unido, para Portugal poder participar do Congresso de Viena. Hoje é 14 de julho, tomada da Bastilha, mas vai ter tempo da gente estudar a Revolução Francesa. Mas hoje eu quero falar do Pedro I. Na verdade, em 1820, vai ter uma revolução em Portugal, chamada de Revolução do Porto. A Revolução Liberal do Porto. Vamos lá. 1808, vinda da família real, abriu os portos. 1815, elevação do Brasil a reino, deixou de ser colônia administrativamente. A família real aqui. E chegou a Thais Maria. Thais Maria e Isabela, eu vou contar para vocês uma treta. A Isabela não jogou o buquê para Thais Maria. Meu Deus, tá me dando um maior trabalho aqui administrar essa crise. Mas vamos que vamos. Pessoal, em 1820, lá em Portugal, teve uma revolução, a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto, ela queria recolonizar o Brasil, acabar com a elevação ao Reino Unido, acabar com a abertura dos portos. Essa revolução era boa para Portugal, mas ruim para o Brasil. Por que era boa para Portugal? Porque Portugal era horrível, dominado pela Inglaterra. Nosso ouro foi parar lá, lembra? Na mineração. Então, a ideia da burguesia portuguesa era fazer uma revolução, tipo a Revolução Francesa, entendeu? Então, a Revolução do Porto é uma mini Revolução Francesa em Portugal, que ia democratizar Portugal, acabar com o absolutismo, mas não com a monarquia, queria industrializar o Brasil. Então, para lá, para Portugal, a Revolução do Porto era boa. Só que para ter dinheiro, eles tinham que recolonizar o Brasil. Brasil! Então, alguém tinha que pagar a conta. Então, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Chama-se recolonizar. Além de recolonizar o Brasil, isso significa acabar com a abertura dos portos, com o Reino Unido, eles queriam acabar com o absolutismo. E aí eles exigiram a volta da família real. Eles exigiram que eles voltassem. Esses caras são um bando de folgados. Chegaram aqui em 1808 e ficaram. Parece o Fluminense, foi para o Mundial de Clubes e não queria ir embora. Não pode ser assim. Então, a Revolução do Porto, ela queria não só recolonizar o Brasil, mas a volta da família real. Isso aconteceu. Dom João, que é o crânio do negócio, voltou. Mas ele deixou esse excomungado desse filho, esse tal de Pedro I. E aí aconteceu uma mágica, a gente está na primeira parte da aula. Revisão, siga o slide. Revisão de independência. Qual é a mágica? A nossa elite rural não queria deixar de ser Reino Unido. Não queria deixar de ter a abertura dos portos. Então, a nossa elite rural se aliou a Dom Pedro.
ou a família real, o que vocês quiserem. E é uma continha de matemática. Elite rural mais família real igual a independência. É muito fácil. Quando Dom João vai embora, leva o dinheiro do Banco do Brasil, leva o Banco do Brasil à falência, deixa o filho. E aí o filho faz a lei do cúmplice. Tudo que for enviado para Portugal só pode ser feito se o imperador autorizar. Ele. Depois, teve o dia do fico. Se for para o bem geral e felicidade da nação, diga ao povo que eu fico. Tudo armação. Preste atenção, meu aluno. Estou feliz que você está aqui. Eu queria chegar a 50. Chama o teu amigo perdido, entendeu? Qual é o nosso pico, Isabela? Tá quase lá, tá com 49. Ah, mas ainda está fraco. Nós precisamos entender que a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana... Eduarda, se você for falar, você pode falar, mas se for só levantar a mão, se foi um engano... Enquanto a Eduarda define aí o que ela vai fazer, eu quero dizer para você o seguinte: a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana não tiveram nada a ver com a independência. Nada. Eu queria que tivesse, mas não teve nada. A nossa independência ela é essencialmente ligada aos portugueses. Abertura dos portos, 1. Elevação do Brasil a Reino Unido, 2. E o pior, a nossa independência, atenção, foi uma forma de enfraquecer a Revolução do Porto. Você sabe me dizer no chat o que quer dizer a corte? A corte é o quê? É a família do rei, não é isso? Agora me diz, no plural, coisas que você erra. As cortes. As cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? As cortes de Lisboa queriam a volta de Dom Pedro. Tá certo? Mas digita aí para mim no chat. A corte é a família real. O que são as cortes nessa aula? Em 1820, 21 e 2. Não, aqui é uma pergunta para vocês errarem, tá bom? As cortes, Leonardo, te amo, Leonardo. Leonardo Queiroz. As cortes são o parlamento da onde? Do Brasil ou de Portugal, Leonardo Queiroz? Isso aí. Então, com a Revolução do Porto, eles mantiveram a monarquia lá, mas acabaram com o absolutismo. Tipo Revolução Francesa, monarquia constitucional, tipo Inglaterra. Então, as cortes de Portugal queriam recolonizar o Brasil. E aí, para esvaziar a Revolução do Porto, Dom Pedro vai se tornar imperador do Brasil. Fiquem muito atentos, porque, na verdade, eu até mandei para vocês, pode mandar nos outros grupos, se alguém lembrar, eu mandei um slide sobre a Leopoldina, a mulher do Dom Pedro, ela que é a nossa grande protagonista. Dom Pedro é um terror, nada pior que o Dom Pedro. Sabe aquele tênis do seu irmãozinho com chulé? Dom Pedro é pior. Sabe quando você teve uma vez na vida aquele número 2 no banheiro estranho? Dom Pedro I é pior. Dom Pedro, ele era um lesado. Quem era inteligente era o pai dele, Dom João. E a mãe e a companheira dele, Leopoldina, que ele aprontou muito. Dom João é horrível de inteligente. E Dom Pedro é horrível de fraco. Porque a ideia, quando Dom João foi embora, ele falou assim: Pedro, se o Brasil tiver que se separar, que seja por ti, que é meu filho, e não por algum aventureiro. Ou seja, tudo armado, meu aluno.
Dom João já vai embora pensando no filho ser imperador. E aí a nossa elite rural apoiou ele, Dom Pedro, e vai acontecer a nossa independência, 7 de setembro, mas na verdade não é nossa, não tem muito povo. Vão haver até algumas guerras na Bahia, principalmente. Na Bahia houve luta pela independência. Mas Dom Pedro, ele proclamou a independência porque ele não tinha outra opção. Ele estava lá no Ipiranga, a Leopoldina fez um documento para ele dizendo, ó, ou você faz isso ou Portugal vai te invadir. Então, independência ou morte, na minha opinião, seria a morte dele, do Pedro I. Porque a Revolução do Porto não queria, não só a nossa independência, mas não queria ele aqui. Então, ele não ter ido, pessoal, foi uma armação brilhante de Dom João. Mas eu vou lembrar, a nossa elite rural se juntou com Dom Pedro e fizeram a independência contra a Revolução do Porto. Eu estou trabalhando muito nisso, que vocês erram essas coisas. E o pessoal que vai fazer discursiva de história não pode errar. O pessoal que vai fazer para-militar, segundo EQ não cai. Eu convidei, mas se quiser ir embora, pode ir. Isso cai mais Enem, militar e prova discursiva da UERJ. Na múltipla escolha, não cai. Vai cair 1 ou 2 alunos, mas é importante. Então, o Brasil teve a independência. O que acontece com a independência? O Brasil pagou pela independência, porque naquela época um grande país tinha que reconhecer a nossa independência. Vamos ver se vocês sabem. Qual foi o primeiro país que está brigando com a gente hoje que reconheceu a nossa independência? Mas na época não era importante. Isso, os Estados Unidos. Mas eles não eram potência, entendeu? Tinha que ser um país grande, tipo esse que ganha a Champions, ou a Liga, ou a Copa da UEFA, da FIFA. Tinha que ser assim, Inglaterra, França. E aí aconteceu uma coisa absurda. Portugal devia 2 milhões de libras, é libra, tá? Para a Inglaterra. E aí foi feito um acordo político. O Brasil pagaria 2 milhões de libras para Portugal pela independência. Vê se não erra isso. E esses 2 milhões Portugal pagava à Inglaterra. Como é que o Brasil conseguiu 2 milhões se o Brasil não tinha dinheiro? Porque a Inglaterra emprestou. Então, é o esperto, o otário e o muito otário. O esperto é o inglês, que emprestou 2 milhões para o Brasil e recebeu 2 milhões de Portugal. O otário é o português, que recebeu 2 milhões do Brasil, mas pagou 2 para a Inglaterra. E o muito otário é o Dom Pedro. Pegou 2 e deu para Portugal. E ficou devendo 2 para a Inglaterra. Ou seja, o Brasil já nasceu com dívida externa. Isso vai ser muito importante para essa aula rápida de Pedro I. Eu demorei um pouquinho mais na revisão de independência para valorizar quem está aqui. Chamem os amigos, tá bom? Ainda dá tempo de entrar. Mas sobre essa primeira parte, daqui a pouco a aula acaba, hein? Sobre essa primeira parte, alguma pergunta, pessoal? Muda o card, por favor, Isabela. Tá perdida não, Vitória. Vai se chegando. A gente nem começou a aula ainda, a gente só deu uma revisão de como foi a independência do Brasil. Tá bom? Foi um plus que eu dei. Bem-vinda, Andressa Ferrari, Andressa Fórmula 1. Vamos lá. Perguntas sobre processo de independência? Então vamos. Agora sim, é Pedro I.
Digamos que para quem queria só Pedro I, a aula começou agora, tá bom? Bom, Constituição da Mandioca é o seguinte: quem é que apoiou o Pedro I? Vamos lá? A nossa elite rural foi contra o Pedro I ou a favor? Vamos embora, pessoal. Vamos estudar. A nossa elite rural apoiou o Pedro I a independência ou foi contra? Pois é, apoiou. E aí ela achou que podia fazer uma constituinte democrática. Constituição da Mandioca. Tinha a ver com dinheiro, com poder, com terra. Essa Constituição da Mandioca era feita pela elite rural. A mesma elite rural que apoiou o Pedro I, apoiou a independência. Quando ele soube dessa Constituinte, sabe o que ele fez? Ele dissolveu a Constituinte da Mandioca. Ele dissolveu. Ele traiu, pessoal. Vira casaca. Ele disse que ia torcer pelo Flamengo, que ia manter a elite rural com ele. E aí, quando ele virou imperador, ele tirou aquele casaco de rei e botou a camisa do Vasco. Porra, que desgraça! A Constituição da Mandioca gerou uma situação muito ruim, porque não tem nenhum ano que a aula começou, 7 de setembro. No ano seguinte, 23, o Pedro I, Pedro I, traidor, ele traiu a própria elite rural que apoiou ele. Não vale nada esse cara. E isso vai gerar problemas. Muda o slide. Não, Confederação do Equador. Ah, não, tá bom, tá bom. Vamos devagar. Obrigado, Isabela. Pessoal, essa Constituição da Mandioca, ela não aconteceu, tá bom? Anota aí, não aconteceu. Não rolou. Mas por que o William Campos está falando? Porque eu quero acabar com o Pedro I. Aquele negocinho de você botar chapeuzinho, 7 de setembro, quando era criança. Pensa que eu não sei? Eu sei o que você fazia quando era criança. E o Pedro I não vale nada. Misógino, machista, incompetente. Se você gostar de alguém, gosta da mulher dele, da Leopoldina. Eu até mandei. Isabela, ajuda aí quem é do pré-militar e quem é do Enem, que tem um material muito bonito que eu postei na UERJ, que é a maioria, né? Nossos projetos são todos importantes, mas é inegável que a UERJ é a maior, a melhor, inclusive em número de aprovações e de alunos. Mas dá para mandar para vocês também do pré-militar e dá para mandar para vocês do Enem. Você pode fazer isso, ajudar eles, Isabela? Posso sim. Pois é. Bom, então, a Constituição da Mandioca aconteceu ou não aconteceu? Chat. Mas era uma ideia boa da elite agrária que queria fazer uma Constituição onde o Pedro I não fosse dono do Brasil. E ele dissolveu e ele vai impor a Constituição de 24. Isabela, querida, agora vai dar um probleminha que tem que botar os slides da Constituição, tá bom? Sabe qual é? Tá bom, peraí. Vai ficar mais fácil para vocês. É mais difícil para a Isabela. Mas como ela ficou namorando 15 dias, casou, tá feliz, hoje é o dia dela de sofrer. Aliás, ela que fez esses slides para vocês. Bom, nós já vimos uma revisão da independência, já vimos ele traindo a elite oral, dissolvendo a Constituição da Mandioca, porque ele queria mandar sozinho. E agora eu diria que é o momento mais importante da aula, na minha opinião, além dos exercícios. Outorgada quer dizer imposta. Essa é a primeira Constituição da nossa história. Ano passado foram 200 anos. Esse ano, 201. Eu tenho medo dessa Constituição, porque vocês erram muito. Outorgada quer dizer imposta. Essa Constituição foi imposta pelo Pedro I.
Você vai conseguir botar o slide dessa aula? Primeiro tá de trás para frente, Isabela. Vou colocar Pessoal, agora. eu vou começar aqui. Essa Constituição é outorgada, centralizadora. O nome disso é unitarista. Unitarista por quê? Porque só tinha um poder, o dele, do Pedro I. Então ela é unitarista, centralizadora, monárquica, manteve a escravidão. Eu tenho slides com tudo isso para você, mas dá uma moral para mim enquanto a Isabela está achando. É demais, né? Mas vamos lá. Amiga, vai passando os slides que não está na ordem certa, tá bom? Mas de menos. Vai passando que eu vou te ajudando. Vai. Mais uma. Mais uma. Então, vamos lá. Tem alguém para te ajudar? Thaís Maria, Amanda, a própria Virgínia, o Eu tô pessoal só aqui. veio. Hã? Eu, Amanda, tô aqui. Então, pessoal, isso aqui é bom para vocês. Não precisa nem anotar, é só salvar. Vamos lá. Lê o que está escrito aí embaixo de outorgada. Foi imposta por Dom Pedro I, sem participação popular. A Assembleia Constituinte de 1823 foi dissolvida pelo imperador antes de finalizar o texto constitucional. Ou seja, maldito, Pedro I maldito, traiu quem apoiou ele. Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Ele traiu a elite rural e impôs uma Constituição. Eu vou te ensinar um truque, já que você está aqui. Já chegamos a 60, não já, Isabela? Está com 54 aqui, eu estou vendo? Qual é o nosso pico? 58. Tá bom demais. Olha aí, dona Virgínia, como é que funciona esse jogo aí? Para ver se seus filhos lá aprendem. Juliana, Felipe e Daniel. Quem sabe um dia eles aprendem. O mais importante, pessoal, é que ele se torna um ditador. Eu vou te ensinar um truque, já que você veio à aula. Toda vez que aparecer essa palavra outorgada, é ditatorial a Constituição. Quando aparecer promulgada, é democrática. Eu vou te ajudar. Estou feliz, você está aqui. Tá? O comentário abriu só no militar, no Enem e na UERJ História, tá bom? Quando acabar. Mas vamos Tá lá. bom. O Brasil tem Constituição em 24, da aula de hoje. Depois vai ter de 91, da República Velha. Depois vai ter 34 com Vargas, 37 com Vargas, 46 com Dutra, 67 com os militares e 88, que é a atual. Mas hoje, ao vir na aula, você vai aprender todas elas. Calma, não vou te dar toda a explicação, não. Porque toda vez que é autoritária, é outorgada. 24, 37 do Estado Novo e 67 dos militares. E toda vez que for promulgada, é democrática. 1891, 34, 46 e 88. Mas essa é de hoje, essa é que interessa. Lê embaixo, monarquia hereditária. Forma de governo baseada na sucessão dinástica. Dom Pedro I era o imperador e transmitiria o trono a seus descendentes. Por isso é que depois vem o Pedro II, que o Pedro I abandonou. Imagina, meu filho está com 13 anos, eu choro quando ele não sai comigo. O Pedro I foi embora e deixou a porra do filho. Porque o poder é de pai para filho. Então, o primeiro governo da história do Brasil é monarquista. Aliás, meu aluno, seja esperto.
Todo mundo na América virou república. Só nós viramos monarquia. Por quê? Porque a nossa independência não é nossa. A nossa independência é portuguesa, com certeza. Mas vai voltando. Slide anterior. Bom, essa Constituição tem 4 poderes. Normalmente, é legislativo, executivo e judiciário. Mas o Brasil não era normal. Ou não é. Lê para eles o que é 4 poderes. Primeiro poder executivo, exercido pelo imperador. O segundo, legislativo, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O terceiro é o judiciário, tribunais e juízes independentes. Quarto, poder moderador, exclusivo do imperador, acima dos demais poderes, com função de harmonizar e intervir quando quisesse. Galera, o cara é ruim demais. Poder moderador é o direito dele de se meter em tudo, de ser chato. Parece até o Trump hoje em dia, que quer se meter em tudo. Então, o que é normal? O que você estudou a vida inteira? Executivo, vou tirar minha cara feia aqui, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Isso é o normal. França, Montesquieu, você não está errado não, aluno. Mas ele é tão ditador que ele criou um 4º poder, o poder moderador, que era o direito dele de intervir em tudo. E uma coisinha que não pode passar desapercebida, desde essa época que tem deputado e senador. Só que nessa época o voto era censitário. Então só quem tem dinheiro é que podia participar, tá bom? Nós aqui que somos pobres, estamos sem contrato. Isabela que casou, corta a gravata para poder ganhar um trocadinho. Nós não temos participação no período dessa aula, tá bom? Recua. Recua o slide. Poder moderador, a gente já leu. Tá? Senado vitalício, lê para a gente isso. Os senadores eram nomeados pelo imperador com mandato vitalício. A escolha era feita a partir de uma lista tríplice. Que sacanagem! O cara era senador até morrer. Imagina o senador Collor até morrer senador, ainda bem que foi preso, né? Imagina o Sarney. O cara é senador até morrer. Que desgraça. Vai, recua. Poder moderador é o poder do imperador de se meter em tudo, a gente já leu. Agora, lê para eles Conselho de Estado. Mas antes de você, eram amigos do imperador que governavam com ele. Ganhavam dinheiro para governar. Estuda isso quando tiver aula de regência, que é mais difícil. Você vai precisar dessa base. Lê para eles. Conselho de Estado, órgão consultivo composto por conselheiros nomeados também pelo imperador e auxiliava em decisões importantes como tratados, guerra e nomeações. Bando de nojento, bando de sanguessuga, eram nomeados pelo imperador, ganhavam dinheiro para auxiliar ele. E embaixo, voto censitário, isso é muito importante, que é a única vez na história do Brasil que vai ter isso. Só vota quem tem dinheiro. Lê para eles. Apenas cidadãos com determinada renda podiam votar. Mulheres, escravizados, soldados rasos, analfabetos e pobres estavam excluídos. Eleitores de primeiro grau votavam nos eleitores de segundo grau, que elegiam os deputados. Ou seja, só vota quem tem dinheiro. Sai fora, pobretão. Eu mesmo, professor, estou fora. Só vota quem tem dinheiro. Então, aí tem uma coisa que daqui a pouco vocês vão errar, porque eu vou me divertir. Mas o voto é censitário, porque só vota quem tem dinheiro. É uma Constituição machista. A mulher não vota, a mulher só vai votar no século XX.
e racista. Soldado raso sou eu, meu amigo. Minha amiga Gabriela. Nem perna eu tenho para ser soldado. Soldado raso é recruta zero. É aquele que não é oficial, entendeu? Olha, eu não sei se ainda tá nessa moda, mas é pé preto. Pé preto, tudo pobre. É isso aí, Andresa Ferrari. Isso aí. CRFB foi prorrogada? Não sei o que você está falando, não, amigo. Vamos lá. Padroado. Isso aqui vai ser muito importante para entender quando o Pedro II caiu. Padroado era o seguinte: o imperador é que decidia quem ia ser bispo, quem ia ser cardeal. Imagina, Virgínia, você está na aula? Tô. Sobrou para você. Gente, a Virgínia é uma pecadora. Que Deus perdoe. Mas se a Thaís Maria quisesse, fosse a imperadora, nomeava a Virgínia para bispa. Acredita nisso? A igreja era dominada pelo Estado. O imperador é que dizia quem assumiu os cargos. É horrível. E religião oficial? Lê para eles. Bora que está demorando muito. Está muito caprichado isso para vocês. Bora! Lê aí, religião oficial. O catolicismo era a religião oficial do Estado. Havia tolerância religiosa, mas cultos públicos e outras religiões eram proibidos. Ouviu? Você que é do candomblé, da Umbanda, você que é evangélico. Não quero saber qual é a sua denominação evangélica. É proibido. O catolicismo era a religião oficial. Vai, recua. Não, isso não. Tem mais alguma coisa? Vai para frente. Acabou, Acho que acabou aí. Bom, agora chegou a hora de eu soltar uma bomba em vocês. Acho que não. Vamos ver. Nessa Constituição, o voto do analfabeto é proibido ou é válido? Sabia que ia pegar vocês. Ele é válido desde que o analfabeto tenha dinheiro ou não tenha? Vocês sempre erram isso. Só vota quem tem dinheiro, se mesmo que seja analfabeto. Sabia que ia pegar vocês, né? Não tem ninguém que representar na hora. É dono de terra. Pessoal, vamos lá? Pode mudar o slide. Vamos lá. Unitarista, monarquista, centralizadora, escravista, ok? 4 poderes. Pode mudar o slide, amiga. Estou gostando, hein? Bom, crise econômica, pessoal, porque o Brasil já nasceu devendo 2 milhões para a Inglaterra. Pagou 2 para Portugal e ficou devendo 2 para a Inglaterra, ou seja, a Inglaterra nessa brincadeira ganhou 4 milhões de livros. Nessa época não tinha mineração forte, nem o açúcar forte. Eu não quero deixar vocês tristes, mas essa época é uma desgraça. A economia teve seu pior momento. O ouro não acabou, mas Portugal não sabia aprofundar a mineração. O açúcar já tinha caído há um tempão, até voltou um pouquinho, mas caiu. E a indústria, pessoal, vamos ao que interessa. Quando Dom João chegou, ele revogou a proibição das manufaturas. Então podia ter indústria no Brasil. Só que como eles abriram os portos, a Inglaterra dominou geral. Então não tinha um produto que desse um gasto no Brasil, entendeu? Nem café, nem ouro, nem indústria. Ah, professor, e o café? O café está apenas começando. Então, nessa época, a economia do Brasil é uma desgraça. E ainda vai piorar. Mas por que é uma desgraça? Há 200 anos atrás.
porque pagou pela independência, ficou devendo. E não tinha nenhum produto agrícola que tivesse bombando, entendeu? Vocês, alunos, podem dizer que não é culpa do Pedro I, mas a ideia da aula é acabar com o Pedro I. Azarado da porra. Muda o slide. Amiga, eu acho que faltou um slide aí, ou eu, ou você, ou nós. Porque o Pedro I, além de ter traído a elite rural, além de ser incompetente, imposto uma Constituição, ele também derrubou a Confederação do Equador. 1824, 200 anos atrás, lá em Pernambuco, Frei Caneca, lembra? Já ouviu falar? Eles eram contra essa Constituição maldita. Eles queriam uma república no Brasil. Sabe o que o Dom Pedro fez? Meteu a porrada. E o Frei Caneca, coitado, ninguém queria atirar, acabou morrendo enforcado. O Pedro I não aliviou nem o Frei Caneca. A Confederação do Equador, meus alunos, em 1824, é para vocês verem que não é só o tio William que não gostava do Pedro I. Com 2 anos de independência, 22 mais 2, 24, já queriam que ele fosse para o raio que o parta. Ele é muito ruim, não é pouco ruim. Ele é muito ruim, o Pedro I. Mas vai piorar. Eu garanto que vai piorar. Chamem os amigos, quanto mais gente tiver, melhor. Essa guerra aqui, eu tô com medo dela. Cadê o pessoal de discursiva da UERJ? Eu só quero o ERJ-D. Pessoal que só pensa segundo EQ, não. Que ano nós estamos vivendo? 2025. Porra, essa merda é 200 anos atrás. Tomara que caia. No EQ não pode cair, não, que vai matar os candidatos. Mas vocês eu quero mais que caia. Para lembrar que no dia 14 de julho eu te dei essa aula. Gente, vamos dar o louco? Louco Abreu, Uruguai. Arrascaeta, quem gosta da Arrascaeta do Louco Abreu? O Uruguai é o Uruguai. O Uruguai é fantástico. Na verdade, o Uruguai nasce na colônia de Sacramento, criada por Portugal, mas na área da Espanha. Absurdo. Português entrando na área espanhola. Então, a colônia de Sacramento, ela foi criada pelos portugueses, mas no território espanhol. Totalmente errado. Totalmente errado. É você pegar a mamadeira do seu irmãozinho, sobrinho, afilhado, e dar uma bicadinha só para ver como é que é. Deus está vendo. Ai, 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 ai. Então, Portugal abriu uma colônia na área espanhola, onde ela fazia um negócio que vocês nunca ouviram falar, mas se alguém ouviu, eu quero saber. Comércio peruleiro. Não pensa besteira, não. Essa porra não é biologia, não. Comércio peruleiro é um contrabando de ouro que eles faziam lá. E aí deu uma merda do cacete. Teve aqueles tratados de Madrid, Santo Ildefonso. Essa região voltou para a Espanha. Mas aí veio Dom João, Manezão, e invadiu a província cisplatina. Pegou de volta para o Brasil, entendeu? Estava nervoso com as crises na Europa e fez essa merda. Invadiu a antiga colônia de Sacramento, que agora se chama província cisplatina. Vê se tu não erra. Eu vou te ajudar. Tu achou que a aula ia ser fácil? Não é fácil. Presta atenção. Colônia de Sacramento
É a mesma coisa que Província Cisplatina e a mesma coisa que Uruguai. É só para te sacanear. É a mesma coisa em épocas diferentes. Colônia de Sacramento foi quando nasceu. Portuguesa na área espanhola. Portugal fazia um contrabando de metais, comércio piruleiro. É piruleiro, tá bom? PIRU. Bom, aí os tratados devolveram para a Espanha. Só que Dom João, quando veio para o Brasil, estava com o diabo no corpo e invadiu aquela merda toda. Eu até gosto de lá, já estive lá umas 3 vezes. Só que esses caras, eles não querem ser brasileiros. Você que é flamenguista, a Arrascaeta não quer ser brasileiro, ele quer ser Flamengo. Porque vocês têm rixa com o argentino, quem nos esculacha é o uruguaio. Porque o Uruguai aprende na escola, eu vi. Eu já fui autoridade educacional do Estado, do Brasil, há 500 anos atrás. E aí o cara deu aula na minha frente, eu fiquei até sem graça. Porque lá no Uruguai, eles dizem que nós somos. Hoje em dia não falam mais, porque estou falando do século XX. No Brasil é tudo maricom, maricom. Porque eles aprendem na escola que o Brasil só tem tamanho. Que eles sempre deram porrada na gente. Meu aluno querido, eles ganharam a Copa do Mundo aqui, em 1950. Mas isso é só uma comprovação da aula. Eles botaram Zico e Rivelino para correr aqui. E toda vez que eles vêm aqui, se sentem mal, a porrada come. A única pessoa que derrotou os uruguaios na história do Brasil foi o Romário, que estava banido da seleção brasileira em 93, aí botaram ele porque o Brasil ia ser eliminado. Aí o Romário foi lá e fez 2 gols e ganhou. Mas o Uruguai não queria ser brasileiro. E aí eles resolveram meter a porrada no Brasil. Pessoal, seja qual for o seu projeto, printa agora a Guerra da Cisplatina e bota num grupo lá. Printa agora. Essa porra vai cair e vai matar milhares de candidatos. Os uruguaios, eles queriam a independência do Uruguai. E aí Dom Pedro falou, aí, é mole. Vamos meter a porrada nesses caras. Tudo mané, esses uruguaios. Tudo comedor de churro. E aí ele fez um negócio. Vocês estão ouvindo? Reage aí, solta uma bomba aí. A aula está acabando, tá, teórico? Solta uma bomba aí. Ele pegou dinheiro em tudo quanto é lugar. Disse que ia dar uma coça no Uruguai, que se chamava Cisplatina. E os uruguaios meteram a porrada no Brasil, pessoal. É você, quem já estudou isso? Levanta o braço, fala a verdade para mim. Que na escola eles têm até vergonha de ensinar isso na escola. Só a professora Raiz é que dá essa aula para vocês. Manda um beijo pro seu professor que te deu essa aula. Porque quem não deu, te roubou. Mas eles meteram a porrada no Brasil, Virgínia. A Inglaterra teve que intervir para o Brasil não apanhar mais. Aí o Brasil pagou uma grana para o Uruguai, outra grana para a Inglaterra, e os uruguaios pararam de nos bater. E em 1828, nasceu esse país charmoso, importante, chamado Uruguai. O Uruguai nasceu de nós, metendo a porrada na gente. Eu não quero ser brasileiro, eu não quero ser brasileiro. Brasileiro ou não? Brasileiro ou não? Gente, isso é muito importante para a aula de hoje, porque isso desmoraliza o Pedro I totalmente. O cara perdeu para o Uruguai, cara. É o Flamengo perder para o Olaria. Porra! É o Botafogo perder para o Vasco. É uma desgraça, entendeu?
É o PSG perder para o Auckland. Pessoal, tem noção da desgraça? Bom, vocês vão dizer, o Brasil não perdeu nada. Perdeu o Uruguai. Perdeu dinheiro, perdeu soldado. Vocês só falam de guerra do Paraguai, que é uma covardia. Mas para o Uruguai, imagina, gente, o Brasil desse tamanho. Você tem noção do que eu estou falando para ti? Muda o slide. Então, galera já está bolada com Pedro I, que traiu a elite rural. Está bolada com Pedro I, pagou pela independência. Está bolada com Pedro I, não tinha nada na economia que desse certo. Está bolada com Pedro I, perdeu para o Uruguai. Cara, o Botafogo, o treinador, perdeu uma partida só. O cara lá, o Texas, demitiu ele. Imagina perder como ele perdeu. É uma vergonha. Mas vamos lá. A ideia da aula é detonar o Pedro I, que era um bom namorador, vivia de mulher em mulher. Mas isso é terrível. Eu não vou te falar isso na aula de hoje. Nem vou falar que ele tinha caganeira quando proclamou a independência. Eu tenho mais o que fazer. E você também. Pedro I é um desgraçado. Mas, além disso, ele também tinha uma oposição liberal muito grande, porque haviam vários jornais naquela época. Jornais pequenos, tá bom? Pouca tiragem. E os jornais detonavam ele, mais do que eu. Eu é só para a aula ser mais rápida. Mas morreu um cara, jornalista, chamado Líbero Badaró. E botaram a culpa no Pedro I. Eu acho que ele é tão mané que nem isso ele conseguiu fazer. Mas começaram a chamar ele de assassino, além de tudo que eu já falei para você. Ele vai ser acusado da morte de um jornalista. Morre um liberal, mas não morre a liberdade. Você já estudou isso quando era criança. Não lembra de porra nenhuma, mas você já estudou. Então, além de tudo que você já ouviu falar mal do Pedro I, não vou repetir porque está gravado, ele também vai ser acusado de assassino. Ele queria ser Pedro IV, ser rei de Portugal também, na frente do irmão. Isso é um traste. A única coisa boa é que na aula de regência ele morre. Já vou dar o spoiler. Em 34. O Pedro I é muito complicado. Ele foi ruim na política, na economia. E aí, essa oposição liberal é aquele pessoal que ele traiu, lembra no início da aula, os fazendeiros? A elite se organizou e vai querer a cabeça dele. Tem mais algum slide? Acho que tem, não tem? Tá acabando a aula, tá? Tem mais algum slide? Isabela, fala comigo, tô com saudade. Achei. Pessoal, esse slide ele é muito importante. Quando você começou a aula, independência ou morte, é isso que você estudou a vida inteira. Tá errado. Tu tem que lembrar do Pedro I, é isso aqui. 9 anos depois, as pessoas queriam que ele abdicasse ou queriam matar ele. Abdicação ou morte. Gente, sabe o Paço Imperial ali perto das Marcas? 2.000 pessoas se juntaram ali e a galera queria matar ele. Por tudo isso que você estudou. E aí ele, muito malandro, no dia 7 de abril de 1831, ele foi embora. Eu ia até falar uma palavra, não vou falar. Nojento, maldito. Não vou falar filho da puta não, que é um desrespeito com as putas. Ser mãe do Pedro I. Ele foi embora e deixou o Brasil na merda. Falido. Fudido. E deixou o filho aqui. Então, this is Pedro I. É muito difícil achar alguém
que seja pior que ele. Por quê? Vamos conversar. Getúlio governou. Não, quem governou mais foi o filho dele, que era melhor que ele, Pedro II. Governou 49 anos. Depois vem o Vargas, 18 anos. O Lula, quando o ano acabar, se não morrer, vai passar o Pedro I. Mas o Pedro I governou o Brasil 9 anos. Depois vem Fernando Henrique Cardoso. A aula não é disso. Mas o que interessa é o seguinte: o Pedro I foram os caras que mais governou o Brasil, 9 anos. Só perde para o Lula e para o Lula já passou, ano passado. É porque eu não tinha dado essa aula esse ano ainda. Só perde para o Lula e para o Vargas. Então, ele é muito desgraçado, entendeu? Não é má vontade minha. Vocês vão achar que é má vontade minha. Não é má vontade minha. Também não é truque para a aula ficar mais legal. Não. É porque só tem coisa ruim. Por isso que eu encaixei hoje. Porque a gente já se livra desse maldito. Para militar, eu já tinha visto até aqui, vindo da família real. Para Enem, no online a gente avança um pouco. E para a UERJ a gente já se livra dessa desgraça. Já fica gravado lá, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, como eu sei que vocês devem estar chocados, eu vou... Pois é, cara, a Noite das Garrafadas é um símbolo dessa oposição liberal. Ô, Caio, tu quer que eu continue falando mal dele, né, Caio? Você não deixa, né? Noite das Garrafadas, pessoal, é o seguinte, galera tava com tanta raiva dele que jogavam pedras no imperador. É maneiro. Eu não ia nem falar disso, Caio, mas você fez questão. Porque o pessoal estava louco de raiva com a crise econômica, com a derrota para o Uruguai, com o assassinato do Líbero Badaró, com a oposição liberal. Então chegou ao ponto das pessoas tacarem coisas, pedras, na carruagem dele. Mas, pessoal, com todo respeito, já temos 60 minutos com esse traste. Tomem um banho de sal grosso. Orem para se livrar desse maldito incompetente. E vamos fazer uma coisa boa na vida, que é fazer exercício. Tá bom? Qual é o nosso pico, Isabela? 58. 60. 60. Hã? Já chegamos a 60. Não, mas qual é o pico total? 60 Tu voltou, tu mesmo. consegue ver quem chegou depois, né? Foi 60. Então vamos lá. Pessoal, eu quero botar um negócio aqui que tem a ver com essa aula. A aula de história tem que ter música para estudar um repertório, pode cair. Mas eu quero música alta, Isabela. É isso, que país é esse? É a porra do Brasil. Fora Trump. Brasil soberano. Agora é hora de chorar. Vamos botar as questões que não são sobre a Constituição, tá bom? Vambora, Isabela. Volta na pegada, volta na pegada. Guarda esse slide aí que vai precisar. Vamos fazer uma boba aqui. O primeiro grande conflito internacional do qual o Brasil participou depois da sua independência foi... Pessoal, aqui é mais rápido, esses são mais fáceis. O outro bloco de exercício aqui é melhor. Foi a Guerra da Cisplatina. Vai lá, Isabela, vamos dar velocidade a isso, tá? Gabarito tá aí? Ok, próxima questão.
O Grito do Ipiranga, evento que oficialmente anunciou a independência do Brasil, foi realizado em qual cidade brasileira? Eu quero ver vocês, alunas. Vai digitando no chat. Santos, já foi o Neymar? Tô zoando aqui. Foi o Neymar? Vamos lá, manda para eles. A ou B, Isabela? Erraram. Sabia que vocês... Grito do Ipiranga é em São Paulo. De onde vocês tiraram o Santos? Fiquei chocado. Vamos lá, próximo. Socorro. O que aconteceu após a abdicação de Dom Pedro I? Essa é boa. Só pode ser A ou B. Letra A, período regencial. Isso é uma aula muito mais importante do que essa de Pedro I. Um dia a gente vai ter que ter regência. Letra A. Ele é o rei, mas é criança. Então, até ele crescer, os regentes governam, entendeu? Calma, Isabela. A primeira Constituição elaborada no Brasil, que foi rejeitada por Dom Pedro I, recebeu o nome de Mandioca. Essa não valeu, porque o Dom Pedro não deixou, porque ele queria ter o poder sozinho, tá bom? Cidadã de 88, polaca de 37, a do gado nem eu sei. Próxima questão. Qual foi a rebelião de caráter separatista que aconteceu no Nordeste no primeiro reinado? Revolução Pernambucana foi na época de Dom João, antes da independência. Revolta Praieira na Regência. Guerra dos Mascates, 1710. E Sabinada é na Bahia. Então, o gabarito é Confederação do Equador, contra o unitarismo, contra a monarquia. Esse movimento era republicano, presidencialista e federalista. Ele é mais forte em Pernambuco, mas ele envolve o Nordeste quase todo, Alagoas, Sergipe. Eles queriam se separar do Brasil. Próximo. Pode mudar o slide? Pera aí que pulou. Questão Acabou a 6 questão? agora. Questão 6. Então. Não está mudando, amiga. Essa aí já foi. Letra B. Ah, que aqui ficou repetido. Tá pensando na lua de mel. Antes da independência do Brasil, Dom Pedro anunciou que permaneceria no Brasil. Qual é o nome desse evento? Dia do Fico. Noite da agonia, quando fecha a construção da mandioca. Cumpra-se, eu falei. Uma lei de Portugal só podia ser cumprida no Brasil se o Pedro I autorizasse. Vai, dá mais velocidade aí, muda aí. Tem mais exercício, esse é mais facinho, mas tem um melhor. Não afetou a reputação dele. Questão crítica. Questão crítica no governo Pedro II. Só aqueles ingleses que faziam besteira no Brasil não queriam ser punidos. E a Inglaterra e o Brasil brigaram, entendeu? Crítica no Pedro II.
A aproximação com o Partido Português foi quando ele traiu a elite rural, entendeu? O que é errado sobre a Constituição de 24? Calma, pessoal, se concentre em mim aqui. Claro que vai ser postado. Qual é o seu grupo, você que perguntou? É que tem que priorizar quem está ao vivo. Depois cuida de quem vai ver gravação. Muito fácil essa. Ô, Vitória, isso aí a gente vai dar para vocês. Ô, Isabela, fala um pouco com os alunos, me ajuda aí, tá bom? Lidera, A a gente gente tá vai sem liderança postar, na galera. história. É porque já tem o gabarito, então vai postar depois que fizer. Se preocupem, não. A moça perguntou se é para copiar. Não, copiar era antes, na parte teórica. Agora é só se soltar e fazer. Bom, na letra E, voto universal feminino totalmente errado, que a mulher só vai votar em 32, 33, século 20. Vai, muda aí. Essa é difícil, hein? Qual província ficou do lado de Portugal? Vê o gabarito para eles. Letra Pode E. falar. Meu filho chegou aqui, 13 anos, acerta tudo. Qual é a letra? Letra E, São Paulo. Sim, porque as outras romperam e lutaram. Cisplatina nem devia estar aí, né? Porque Cisplatina quer dizer Uruguai. Vamos lá. A Bahia, vocês acharam que a Bahia lutou pela independência, diferente. Qual era o nosso sistema? Essa eu acho muito difícil, porque é uma pegadinha, entendeu? Não é república, não é república, não é república. Pessoal, não é absolutista, que é absolutista, mesmo que esteja digitado a letra B, não é absolutista. É uma monarquia constitucional atípica, por causa do poder moderador. Tá? Letra A. O que eles botaram aí na digitação que eu mandei? Ah, viu? Absolutista na Europa, é de Idade Moderna, século XV ao XVIII. Que bom. Mas era uma pegadinha, derruba muito aluno. Próximo. Essa aqui vai perturbar a vida de vocês. Uruguai. Porra, botaram Colômbia? Não, acabei de explicar isso hoje. Pessoal, decora isso. Colônia de Sacramento é a mesma coisa que província Cisplatina e a mesma coisa que Uruguai. Eu vou ajudar você. Colônia de Sacramento era na época colonial. Província Cisplatina é na época imperial. Na época de Dom João, perdão. E Uruguai desde 1828. Vai fazer 200 anos da independência deles. Tem mais algum desses fáceis aí? Não, acabou. Então agora sim, agora que o bicho vai pegar, lá, 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 lá. Questões sobre a Constituição de 24. Deixei para o fim, só para os valentes. Agora acabou a alegria. Vou colocar um minutinho. Material já foi tudo, na música, né? Constituição de 24, slide, Já. exercício 1.
O segredo, Virgínia, é o que vai botar no Enem Nacional, se você vai ter o material, o que vai botar no pré-militar, o que vai botar no UERJ específico. No caso da UERJ, é a Isabela, fica muito mais fácil. Vamos embora, pessoal. Estão gostando? Tá legal? Tá divertido? Esse aqui é só sobre Constituição, maluco. Tu caiu na mal furada. Tu veio para aula de primeiro reinado, teve a aula. Mas agora você vai mergulhar no caos. Vai ter que aprender a Constituição de 24 na marra. Tira essa foto feia minha aí, vamos lá. Vamos ferrar eles. Constituição de 24 previa a existência de 4 poderes, sendo eles... Eu quero a letra, rapidez. Ah, tem muita gente aqui acertando. Punitivo na A está errado, totalitário na B está errado. Não gostei da brincadeira. Punitivo na C está errado. Conservador na D está errado. Todo mundo acertou. Judiciário, executivo, moderador e legislativo. Tá bom. Eu vou tentar de novo. Solta da bomba neles, Isabela. Bomba, 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 bomba. Ah, essa é muito fácil, né? Ih, teve gente que errou. Teve gente que botou programação da República. Toma! Para tudo. É letra D, independência do Brasil. Viu como tem que ter mais calma? Fica achando que é fácil? Se enrola. Vai lá, 3. Essa é mais difícil. O que é certo sobre a Constituição de 24? Vai lendo você aí que eu estou lendo aqui. Já pintou uma resposta. Parabéns, galera. Letra D. Poder moderador previsto na Constituição era gerido pelo imperador e dava a ele a capacidade de fazer merda, de governar acima dos outros 3 poderes. Muda. Estão gostando da brincadeira? Noite da agonia. Quando acabar a aula, comenta, que de vez em quando eu posso dar umas aulas extras assim malucas. Mas também estou dando porque na UERJ 90 pessoas mandaram discursivo, eu corrigi 65. No pré-militar não é quantidade, é qualidade. Pré-militar não vai morrer nunca. Só se a Isabela quiser. Vai parar depois de quinta. Aliás, quinta tem matemática, mas tem eu também para a UERJ. Pré-militar não vai morrer jamais. Bora, pessoal, estou esperando o gabarito. O que foi a noite da agonia? Pô, noite da agonia foi quando ele decidiu abdicar. Pô, 1 hora de aula, cara. Vocês chegaram depois, né? Pessoal, concentração e calma. Ah, tá. É para saber a incorreta, tá? Obrigado.
Ah, obrigado. O erro é a letra B. Ele não abdicou, ele só abdica em 31. Nem gosto desses comandos mais incorretos, não se usa muito isso. Mas é bom para fixar. Então, insatisfação de Dom Pedro, criação nascer, conflito com a elite rural, outorgado imposto. Tá bom. Parabéns. Próximo. De novo para ver o que está errado. Monarca hereditário, certo. Ai. Bora, pessoal. O que vocês estão marcando? Todo mundo com medo? Tem que tentar. Tem gente na B. Vai lá, filhote. Vai, ilumina para eles, Isabela. Tô cansado. Letra E. Letra E. Acho que ninguém acertou essa. Só um minutinho. Calma, deixa eu ver aqui. É exceto no enunciado. O erro aqui é juízes eleitos pela população. Os juízes são nomeados pelo imperador. Tava naquele card. Terrível, né? Maldade, é. Também concordo que é maldade. Mas vamos lá. Próximo. Mas entendeu onde errou? O segredo da vida é entender onde errou. Vamos. Essa aqui é muito difícil. Português quer a recolonização, brasileiro quer a independência. Letra E de jeito nenhum. Monarquia sem poder centralizado de jeito nenhum. Se é monarquia, é mono, é uno. Centralização. Comunismo na letra D, piada, né? Comédia média urbana. Vamos lá. Pode ser B, vamos ver. Letra A. Eu quero ver vocês, A ou B. Vai, ilumina para eles. A ou B, Isabela? Tô cansado. Letra A. Sim, o português, ele era unitarista. Pouca autonomia para as províncias. Na letra B, Partido Brasileiro ou Liberais, tem errado que é formado por brasileiro e português, não.
É brasileiro, entendeu? Confirma aí para eles, Isabela. Confirma. 7. Essa é do Enem, ó. Nomeação dos deputados e senadores para a Assembleia Geral, a dos membros dos Conselhos Gerais das províncias, serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes os representantes da nação e província. São excluídos de votar nas assembleias. Bom, os menores de 25 anos, filhos de famílias. Vai lá, Isabela, está faltando um pedaço aqui dos slides. Muito exercício, pessoal. Já fizemos mais de 10. Como é que era o sistema eleitoral brasileiro? Não é representação popular. Voto indireto e perfil censitário pode ser. Abertura política não. Ética partidária não. B de bola. O voto é indireto, são fases. Você não vota direto no parlamentar. E é censitário. Muito bom. Qual foi o nosso pico, Isabela? 63. Eu gostaria que na aula da UERJ, contasse como aula extra de história, tá bom? Tá bom. Sem remuneração. É um público grande. Os números são excelentes. O que é errado sobre a Constituição de 24? Vamos embora. Eu quero a letra. Opa, já tem aluno aqui. Para fins administrativos, o Brasil foi dividido em províncias, que receberam relativo grau de autonomia e descentralização política. Mas é para saber o que é errado. Essa D, hein? Essa C aqui sem templo. Pesada, hein? Mas é para saber o que está errado. Vai, ilumina para eles. Letra B. Pois é, pessoal. O erro foi dizer descentralização política na B. É centralização. O nome do período é unitarismo. Mas o lado bom é que as outras A, B, A, C e D são boas para estudar. Estão certas. Vai, qual é a próxima, amiga? Tô cansado. Tô velho. Enem! Outra de Enem. Olha aí, Virgínia, como é bom, ó. Tá ainda, Virgínia? Virgínia caiu, né? Acho que caiu. Tu tá aí, Virgínia? Eu acho que ela caiu, William. Quê? A Virgínia caiu. Bora, pessoal! Por que ele via com bons olhos o poder moderador?
Vai, Isabela, vamos ver o pessoal que está vivo ainda. Letra C. Legitimar a ditadura. Isso aí. Letra C, né? Isso mesmo. Vai, amiga, 9. 10 agora. Já? Uhum. Depois da 10, tem uma questão do primeiro material que estava repetida. Aí eu incluí aqui para fazer rapidinho. Poxa, não inventa, todo mundo morto. É a última. Penúltima agora. Aqui, letra B, né? Confere? Poder moderador. Isso. Pessoal, vamos fazer a última. Descansar. Hoje é uma aula extra. Quem é de história discursiva, a nossa aula mesmo é quinta. Pessoal do pré-militar, essa é a sequência de aula de vocês normal. E do Enem Nacional, a gente vai ter que parar o Enem Online porque nós não temos apoio da prefeitura e vamos ter que priorizar para Enem presencial, para militar e para UERJ. Mas sempre que tiver alguma coisa legal, a gente vai divulgar, tá bom? A Líbero Badaró, Lacerda é com Vargas, Marquesa de Santos, Líbero Badaró. Pessoal, muito obrigado. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Acabou, porque não é um assunto longo, mas foi bom que a gente viu ele sozinho, tá bom? Depois comentem o que acharam. Nós fizemos 20 questões, não é isso, Isabel? Isso. Acho que 21. Fizemos um número grande de questões, porque como o assunto não é longo, deu para fazer mais exercícios, tá bom? Tchau, galera. Goodbye. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso. Boa noite.